No nosso mundo é assim. É normal a gente querer aprender com pessoas gabaritadas, homologadas, pessoas que têm uma grande formação, uma grande sabedoria, uma grande trajetória de vida cristã. Mas no reino de Deus, nem sempre é assim que as coisas acontecem. Se o nosso coração for verdadeiramente humilde, e a gente olhar para a simplicidade como Deus faz as coisas acontecerem, nós vamos aprender muito mais com gente humilde, com gente simples, mas que tem grande valor para o nosso aprendizado e para a nossa edificação. Bom, sou Lucas Matos, e você é muito bem-vindo aqui no canal do Projeto Celeiro. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo do meu amigo Matheus Alves. A gente estudou junto no seminário, e esse rapaz tem sido muito usado por Deus, cara de um coração do tamanho do universo, homem de Deus. Posso falar dele com toda a minha sinceridade, porque a gente já conviveu e, de certa forma, convive, tem uma certa regularidade de convívio. Eu quero compartilhar com vocês esse vídeo que ele gravou, que é simplesmente maravilhoso o ensinamento que ele traz. Vamos ouvir. Irmão, tem hora que chega um perto da gente, não tem teologia, nunca pisou no seminário, mas é tão perto de Deus que deixa a gente admirado. Tem gente que, se você perguntar os 10 mandamentos de costas, não sabe, mas obedece os 10. Tem gente que não sabe muito de doutrina nesse sentido teológico, não sabe. Você é calvinista, arminiano, eu não sei nem o que é aí, mas é tão perto de Deus que admira a gente. Não procure aqui, que aqui nem sempre. Tem hora que está aí, ó, no meio da massa. Tem hora que está no meio do povo. Tem hora que aquela caixa lá do supermercado, da padaria, tão simplesinha. Ô irmão, tem hora que a gente chega para os engravatados. Olá, meu irmão, eu sou bispo da região. Não tem Deus, irmão. Às vezes fui perguntar para o camarada, como é que você chama? Pastor fulano. Não, eu estou perguntando seu nome. Está lá no seu RG, pastor fulano? Perguntei seu cargo eclesiástico. Perguntei sua função para servir o corpo, não. Estou perguntando seu nome, criatura. Eu sou missionário. Não prega na rua do lado. É missionário. Agora tem gente que você pergunta, quem você é? Fulano, estou aqui para te servir. Vai tentar marcar uma agenda com os pregadores famosos aí. Eu não estou brincando, fui pregar no interior de Minas. O camarada disse que tentou levar um grandão aí. Primeiro, que cobrou milhares de reais. E segundo, não dava para ir na cidade dele. Agora eu vou te explicar por quê. Porque ele não anda mais de 50 quilômetros de carro. Tem que ter aeroporto na cidade. E você curte, comenta e compartilha esse camarada. E chama de homem de Deus ainda. Simeão era diferente. Simeão se chamou de servo e fazia com que Maria e João se admirassem com ele. Não pelo carro. Glória a Deus. Muito bonito tudo isso que foi dito aqui pelo pastor Matheus. E a gente vai refletir um pouquinho sobre como funcionam as coisas no reino de Deus. Quero te mostrar como que Deus usa pessoas simples, improváveis. Como que o reino de Deus valoriza a humildade no coração, a mansidão. Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus e nós vamos perceber o quanto pessoas simples mudaram a história da nossa fé. Como pessoas simples, improváveis, ficaram marcadas ali na história. Às vezes a gente espera grandes feitos de homens grandiosos, como é normal em toda cultura humana. Desde as culturas mais antigas é normal nós percebermos a valorização de grandes feitos patrocinados por grandes homens. Mas a palavra de Deus traz gente simples. A palavra de Deus é diferente. Ela traz grandes feitos, muito valorizados, maravilhosos, mas também traz coisas do cotidiano, coisas simples, coisas que você deixaria passar desapercebido e que é elevado a um status de grandeza pelo Criador, pelo nosso Redentor, pelo Santo Espírito.
por Deus. O primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é da viúva pobre. Está lá em Marcos, no capítulo 12, verso 43. Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Ela não tinha uma posição de reconhecimento, ela entregou tudo o que tinha. Ela não trouxe grandes fortunas, ela trouxe tudo o que tinha. Ela não foi reconhecida ali por Jesus pela sua grande capacidade de articulação, pela sua grande capacidade de ofertar grandes quantias para edificação e abençoar o reino. Jesus a valorizou porque ela deu tudo o que tinha. E tudo que ela tinha era quase nada aos olhos humanos. Mas Deus, ele é dono de todos os recursos do universo. Deus não precisa de patrocinadores. Deus não precisa de gente para defendê-lo. Deus é Deus. Ele é o Senhor do universo. Quem precisa, na maioria dos casos, de patrocínio, de gente que nos valoriza, de reconhecimento, somos nós. Na verdade, em boa parte das vezes, nós nem precisamos, a gente ambiciona essas coisas. Mas Deus, ele vê diferente. Ele vê o que está dentro do coração, ele vê o que as pessoas não conseguem enxergar. Por mais que essa mulher tenha dado muito pouco, ela deu tudo. Isso para Deus valeu muito mais do que pessoas que davam grandes quantias daquilo que sobrava. Então, olha que essência maravilhosa. A simplicidade pode revelar uma grande fé. Uma grande fé. Já topei com gente simples, com gente que não tinha dinheiro para comer direito. Gente que não falava uma frase em português sem falar uma palavra errada ou um termo errado. Mas que tinha um coração tão perto de Deus que eu fiquei constrangido e disse: Senhor, eu ainda estou muito longe, porque a fé dessa pessoa expressava uma total dependência, algo que, naquele momento que eu estava vivendo, era completamente distante da minha realidade. Então Jesus, ele nos quebra, ele realmente usa as coisas loucas, as coisas frágeis, as coisas improváveis deste mundo para confundir as sábias. Ele usa aquilo que não é para confundir aquilo que é. E isso é maravilhoso. Os títulos não substituem a obediência. E é muito comum pessoas poderosas não quererem mais obedecer, nem prestar contas a ninguém e a nada. Jesus denunciou aqueles que ocupavam posições religiosas, mas não viviam de acordo com aquilo que ensinavam. O problema não era possuir uma função, mas transformar a função em motivo de reconhecimento, enquanto, olha só essa frase aqui, enquanto a vida permanecia distante de Deus. É possível ter reconhecimento, uma posição religiosa e ainda assim não praticar aquilo que se prega. Contrapartida, Lucas, tem problema de ter uma posição religiosa ou ter uma posição na vida e ser reconhecido, ser uma pessoa que ama a Deus e que serve a Deus? Claro que tem como, gente. Aqui Jesus está mostrando a hipocrisia daqueles que se ocupavam de um cargo religioso, mas estavam distantes. Mas tem pessoas que ocupam cargos religiosos e posições de destaque que são próximas de Deus também, que tem uma grande simplicidade. Vamos ler o texto aqui. Os mestres da lei, está lá em Mateus 23, versos 2 e 3. Os mestres da lei e os fariseus se assentavam na cadeira de Moisés. Portanto, pratiquem e obedeçam a tudo que eles disserem, a tudo que eles disserem. Porque eles, de fato, em muitos momentos diziam com a própria boca aquilo que era certo, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Ou seja, eles falavam coisas certas, mas não praticavam aquilo que pregavam. Não são pessoas dignas de serem imitadas. A gente também precisa saber separar essas duas coisas. Tem gente que fala coisas boas, e a gente precisa julgar a profecia, a gente precisa julgar os sermões. A gente não pode
julgar as pessoas no sentido de condená-las ao inferno. A gente não tem esse poder. A gente não pode desferir uma sentença. Mas a gente pode julgar aquilo que cabe para nós e aquilo que não cabe para nós. Jesus está mostrando que o que esses homens falavam tinham muitas verdades. Nem sempre tinham verdade, mas tinham muitas verdades. Tinha coisa que era exagero, tinha coisa que era tradição farisaica, tinha coisa que não valia a pena, que às vezes até afastavam as pessoas do mandamento correto de Deus. Mas também aqui, em contrapartida, tinha muita coisa boa. O problema deles era a prática. Eles não viviam aquilo que pregavam. Gostavam de se assentar em lugares altos, na cadeira de Moisés, ou seja, queriam para si esse reconhecimento de um grande homem de Deus, um grande profeta. Se achavam pessoas que tinham essa autoridade, uma autoridade que Jesus comparou-os, o nível de pretensão e de arrogância deles, a quererem se assentar na cadeira de Moisés. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo nos mostra que títulos não substituem obediência, títulos não garantem para você que você vai se tornar alguém talvez ainda mais reconhecido, perdão. Pela minha voz aqui, fiquei meio rouquinho. Que isso. Os títulos não garantem para você uma posição no reino de Deus. Títulos são títulos. Títulos são títulos. E o reino de Deus, assim como a gente viu, aqui no caso da viúva pobre, o reino de Deus é analisado pela verdade no coração, pela simplicidade e dependência de Deus. Então, prossigamos. No reino de Deus, grandeza é serviço. Quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo. E é interessante que neste texto, os discípulos estavam ali discutindo quem que era o maior. Aí Jesus diz assim, olha, no mundo funciona dessa forma. Grandes autoridades, só que parafraseando, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Grandes autoridades, reis, pessoas de respeito. Vamos ampliar um pouquinho, é normal o ser humano querer ser grande em autoridade, grande em respeito, ser líder, ser poderoso. É normal a humanidade ambicionar essas coisas. Mas aí Jesus vem e diz, entre vocês não será assim. Quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo. Ou seja, Jesus elevou o status de um servo como alguém de grande nobreza. O servo é aquele que está disposto a fazer tudo, a abrir mão de tudo por amor a Cristo Jesus. Abrir mão de suas convicções, de sua vaidade, de uma cobiça exacerbada, de posições de destaque nesse mundo de respeito em prol do reino. Este é o maior segundo Cristo. O maior segundo Cristo não é aquele pastor que tem mais seguidores, não é o pastor que tem mais influência política, não é o pastor que tem mais dinheiro, que tem mais igrejas em sua denominação, que preside mais líderes, pastor de pastores, líder de líderes. O maior no reino de Deus não é esse, é aquele que serve. Às vezes aquele irmão que está com o coração disposto a servir ao Senhor nos bastidores de uma igreja, limpando o chão quando ninguém está vendo, é maior para Cristo
do que até o próprio líder supremo da denominação a qual ele está servindo. Então a gente precisa olhar a cosmovisão, as lentes que nos mostram com clareza o reino de Deus, são diferentes das lentes deste mundo. É como se a gente colocasse um óculos com uma realidade completamente paralela à deste mundo, mas que esta realidade paralela deste mundo é que a verdadeira é muito mais real do que aquilo que a gente vive neste mundo, porque o que a gente vive neste mundo é uma grande ilusão, é um engano. O que é verdadeiro é viver o reino de Deus. E quando a gente coloca esses óculos e enxerga o reino de Deus de verdade, nós vemos uma verdadeira realidade. Não é uma realidade virtual. É uma realidade do reino daquele que criou o universo. Vamos lá, vamos seguir. Deus olha para o coração de quem serve. A simplicidade cristã não significa desprezar o conhecimento, liderança, o ministério. Significa compreender que tudo isso existe para servir a Deus e as pessoas. Um título identifica uma função, mas não garante um caráter. Por isso, a verdadeira espiritualidade aparece quando o conhecimento se transforma em obediência, humildade e disposição para servir, sem necessidade de reconhecimento humano. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, está escrito o seguinte: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aquilo que eu estava dizendo anteriormente para vocês. Ele olha aquilo que está oculto aos olhos do homem. Ele olha o nosso coração, ele olha a nossa vida, as nossas intenções, a nossa disposição em servi-lo em espírito e em verdade. Amém? Muito mais interessante do que perguntar qual que é meu título é perguntar: a minha vida demonstra se eu estou perto de Deus? Você já parou para pensar nisso? Qual que vai ser meu título? Será que eu vou ser um pastor de pastores? Será que eu vou ser um ministro de ministros? Será que eu vou cantar para o Brasil inteiro? Vou pregar para o Brasil inteiro? Pode até acontecer isso, eu não estou criticando quem chegou nesse ponto, não. Mas será que a sua intenção é ser respeitado pelos homens ou ser servo de Cristo? Qual que é a sua intenção? Deus ele pode te transformar em uma pessoa altamente reconhecida, famosa, no Brasil inteiro. Assim como que ele fez com o próprio Mateus. Mas Deus enxerga no coração dele um desejo de ser alguém que serve a Jesus. Eu o conheço, eu sei que ele busca ardentemente ser uma pessoa que serve a Jesus. Que diminui a si mesmo para que Cristo cresça. Assim como disse João Batista. A viúva tinha pouco, mas entregou tudo. Outros tinham posição, mas buscavam reconhecimento. Aos olhos dos homens, ela tinha pouco a oferecer, e aos olhos de Jesus, tinha um coração inteiro para entregar. A verdadeira grandeza não está em ser reconhecido, mas obedecer, servir e permanecer humildemente diante de Deus. Aquela frase clichê. Hoje eu estou daquele jeito. Aquela frase clichê. Vale mais ser reconhecido por Deus do que pelos homens. Amém? Então, para a gente concluir essa reflexão, nós precisamos de fato, meu irmão e minha irmã, estarmos dispostos a viver essa grande verdade de que Deus espera de nós corações simples, de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não deixe que as coisas deste mundo,
que a sua vaidade, que a sua cobiça impeça você de viver uma vida verdadeiramente agradável ao Senhor. Não deixe que as suas pretensões humanas te levem a um engano a ponto de você não entender e não conseguir viver aquilo que de fato agrada ao Senhor. Deus espera de você simplicidade e humildade de coração. Então, viva com simplicidade, viva com amor. Não estou dizendo para você viver de maneira desleixada, talvez. Deus, ele sabe aqueles que querem dar o seu melhor. Às vezes, tudo que a viúva pobre tinha eram as 2 moedas. E ela deu o melhor que ela tinha naquele momento. Você tem outros dons, outros talentos, outros tipos de recursos, ou talvez até os mesmos recursos que aquela viúva tinha. Mas Deus, ele vai olhar aquilo que você está oferecendo de melhor para ele. O seu melhor, às vezes, é gravar um vídeo com capricho, com organização. Então faça o seu melhor. O seu melhor é acolher pessoas, agir com misericórdia, com amor. Faça o seu melhor é liderar. Faça o seu melhor com zelo, com alegria. Isso são gestos de adoração. E o Senhor busca aqueles verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Então, meu amigo, minha amiga, que o Senhor te abençoe demais. Espero te ver em breve. Se você chegou até o final deste vídeo, vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aí o seu like, seu comentário. Ei, Lucas, cheguei até aqui no finalzinho deste vídeo. Eu vou pedir para você entrar na comunidade Celeiro. Link fixado no primeiro comentário aí que você vai ver e também nas nossas descrições. Aliás, na descrição deste vídeo, eu peço que você participe, porque ali é um lugar onde nós podemos trocar nossas experiências. Posso mostrar para vocês tudo que a gente está fazendo aqui, compartilhar materiais exclusivos. Beleza? Então, espero te ver no próximo vídeo. Até lá!